meu nome é Marco de Vargas. E o meu nome, Tommy Maguire. E estamos começando hoje mais um programa História da Psicologia. O episódio de hoje traz até vocês uma das abordagens mais emblemáticas e questionáveis da psicologia: a psicanálise. Hoje é um dia especial, pois vamos entrevistar os maiores psicanalistas que a Terra já viu. São eles: Carl Gustav Jung, Jacques-Marie Émile Lacan e Sigmund Freud. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a história da psicanálise. Estima-se que o termo psicanálise foi utilizado pela primeira vez em 1896 por seu fundador Sigmund Freud. Freud inicia seus questionamentos acerca da histeria quanto algo que vai além de causas orgânicas, contribuindo assim para o que futuramente iria se constituir como um método de investigação da psique. Após as observações iniciais de Freud sobre os casos de histeria, ele começa a pesquisar esses transtornos focalizando além do biológico, utilizando a hipnose para fazer com que o paciente lembrasse de experiências traumáticas. Porém, não havia muita eficácia. Freud pressupunha que a origem da histeria, para ele, havia uma relação direta com a sexualidade, o que não foi concordado pela sociedade médica da época. Não podemos deixar de falar também dos principais conceitos usados pela psicanálise. No início, Freud dividiu nossa mente em inconsciente e consciente. Mais tarde, Freud reavaliou essa condição e propôs os conceitos de id, ego e superego. O que seria o id? O id constitui o reservatório de energia psíquica e é onde se localizam as pulsões de vida e de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente. É regido pelo princípio do prazer. O que é o ego? O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. A verdadeira personalidade que decide se acata às decisões do id ou do superego. E o que é o superego? Ele origina-se como complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. É algo além do ego que fica sempre te censurando e dizendo: isso não está certo, não faça aquilo, não faça isso. Ou seja, aquela que dói quando prejudicamos alguém é o nosso freio. Outros termos muito utilizados na psicanálise também são neurose. É aquele transtorno mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Também a histeria é uma neurose complexa caracterizada pela instabilidade emocional. Os conflitos interiores manifestam-se em sintomas físicos, como por exemplo paralisia, cegueira, surdez, etc. Pessoas histéricas frequentemente perdem o autocontrole devido a um pânico extremo. O libido é caracterizado como uma energia aproveitável para os instintos da vida. De acordo com Freud, o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos instintos gerais. Estamos aqui agora com Freud e vamos iniciar nosso programa de perguntas e respostas. Como surgiu o seu interesse pela psicanálise? Minha preocupação sempre foi mais global. Os pressupostos básicos surgiram com os estudos de neurologia. E como eu era muito preocupado com a questão terapêutica dos doentes mentais, levou então a focalizar aspectos anormais da personalidade. Até convenci um amigo ali, o Breuer, a escrever com ele uma obra sobre a histeria. Quais as técnicas e os métodos que você utiliza? Eu sempre utilizei, no início, a hipnose como método terapêutico. Dedicava-se então a despertar nos pacientes recordações que foram reprimidas com o tempo. Esse método permite confirmar a existência de dois níveis da atividade psíquica, o consciente e o inconsciente. Mas Freud, e hoje, qual é o método que você costuma usar? Eu abandonei a hipnose e adotei a associação livre. Percebi que ela poderia trazer resultados mais concretos.
No método da associação livre, o paciente deita em um divã e é encorajado a falar espontaneamente qualquer ideia que surgir na cabeça, por mais tola que ela seja. A intenção era de tornar consciente os recessos mais ocultos da mente. Mais tarde, então, complementei a associação livre com a interpretação dos sonhos, pois acredito que os sonhos são a manifestação dos desejos recalcados. Muito obrigado pela sua entrevista e vamos ficando por aqui. Auf Wiedersehen. Receberemos aqui no nosso estúdio também Carl Gustav Jung para falar um pouco mais sobre a sua visão de psicanálise. Vamos começar agora nossas perguntas e respostas, tudo bem? Jung, você não aceitou que o contato com a realidade fosse mantido unicamente através de afluxos de libido, ou seja, de interesse erótico. Explique isso. Eu verificava em meus pacientes não só a perda do interesse sexual, mas de todos os interesses que ligam o homem ao mundo exterior. Explique um pouco sobre a sua teoria de introversão e extroversão. O conceito de extroversão e introversão baseia-se na maneira como se processa o movimento do líbido, energia psíquica, em relação ao objeto na extroversão do líbido. Fluem sem embaraços e ao encontro do objeto. Na introversão, o líbido recua diante do objeto. Extroversão e introversão são ambas atitudes normais. Claro que a introversão, em grau exagerado, torna-se a patológica do mesmo, do que a introversão excessiva será também uma característica do estado mórbido. Tá certo. Muito obrigado pela atenção e vamos dar continuidade agora no nosso programa. Voltamos agora do intervalo com a presença de Jacques-Émile Lacan. Boa tarde. Qual foi a sua primeira intervenção na psicanálise? A minha primeira intervenção na psicanálise foi para situar o eu como instância de desconhecimento, de ilusão, de alienação, sede do narcisismo. É o momento do estágio do espelho. O eu é situado no registro do imaginário juntamente com fenômenos como amor e ódio. É o lugar das identificações e das relações duais. Distingue-se do sujeito do inconsciente, instância simbólica. Então a divisão do sujeito, pois o inconsciente seria autônomo com relação ao eu. É no registro do inconsciente que deveríamos situar a ação da psicanálise. E qual é o campo de ação da psicanálise? A psicanálise situa-se na fala, onde o inconsciente se manifesta através de atos falhos, esquecimentos e de relatos de sonhos, fenômenos que nomeiam como formações do inconsciente. Isso se refere ao aforismo, ditado lacânio: o inconsciente é estruturado como a linguagem. Recebemos hoje aqui Lacan. Muito obrigado pela sua atenção. Everything's fragile here. We wave goodbye and disappear, and learn to smile through the tears as we struggle to believe. We hold the good